Olá, seja muito bem-vindo ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje nós vamos tratar sobre um tema um pouco mais amplo: como não ser um verdadeiro imbecil teológico, porque hoje é o que mais encontramos não só nas igrejas, mas talvez principalmente na internet, onde as pessoas estão mais abertas a expandir o seu mínimo conhecimento. Nós temos nos deparado com situações vexatórias e cada vez está se tornando pior. Então é necessário que conheçamos as Escrituras e saibamos como ela deve ser lida e interpretada. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Nós vamos ver mais sobre esse assunto após a vinheta. Primeiro, você deve aprender a interpretar a Bíblia da forma correta e não querer forçar uma interpretação, sendo que você ainda não tem essa capacidade para isso. Existem coisas nas Escrituras que nós não podemos conhecer agora, mas outras estão claras e nós podemos entender assim que lemos o texto. Mas existem aquelas que necessitam de interpretação e um pouco mais profunda do que outras. Para isso, nós necessitamos de algum estudo teológico, precisamos de livros de exegese e hermenêutica, precisamos também de uma cosmovisão formada a respeito daquilo que cremos nas Escrituras. É por falta disso e muito mais que vários denominados cristãos estão caindo em erros teológicos e levando outros a cair também. O que eu mais vejo hoje em dia é que não sabem nem sequer a diferença entre erro teológico e heresia, porque são duas coisas completamente diferentes. O erro teológico, ele apenas diz respeito a uma matéria avulsa sobre qualquer tema cristão que não é relevante para a salvação. Por exemplo, existem pessoas que creem nos gigantes da época diluviana, outros não. Existem pessoas que creem que Cristo vai voltar antes da tribulação. Já outras creem que Cristo só volta depois da tribulação. Quem estiver errado não cometeu heresia, é apenas um erro teológico. Isso não vai influenciar na salvação, a graça é outro assunto. Agora, quando se trata de atingir o núcleo essencial do Evangelho, quando se trata de ameaçar aquilo que a fé cristã prega para a salvação, aí sim podemos chamar de heresia. E não sair por aí chamando qualquer pessoa e qualquer assunto de assunto herético, de uma pessoa herege. E isso você vai ferir essas pessoas e não vai ganhar nada com isso. Então, primeiro aprenda a fazer essa distinção. Em segundo lugar, eu vejo muitos textos sendo lidos de uma maneira descarada e sem a mínima compreensão. Alguns chegam até a ser forçados, como é o caso do livro de Isaías, no seu capítulo 65, do verso 17 em diante. Você vai ver alguns pontos aqui interessantes, a qual ele vai dizer o seguinte, no verso 20: não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Ele vai dizer aqui que a criança brincará com a áspide. No verso 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e que o pó da terra será comida para a serpente. Muitos atribuem esses versos ao período do milênio, lá no Apocalipse. Só que esse período não é o reino milenar, que vai ser um reino de paz, de harmonia, que não haverá guerras, mas se trata do novo céu e da nova terra. Basta você voltar alguns versos antes. No verso 17, olha o que é que ele diz, um pouco antes: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Veja só, o novo céu e a nova terra, que é depois do milênio, é que ocorrerá todos esses eventos. E as pessoas utilizam esses versos isolados para dizer que é o milênio. Está errado.
O próprio texto diz que está errado. Um outro assunto pertinente também é quando Jesus fala em Mateus 24 sobre os sinais da sua vinda. Alguns dizem que os sinais se cumpriram na época de Jesus, na sua geração, quando o templo de Jerusalém foi destruído. E outros dizem que aqueles sinais seriam apenas para a época do fim. Já eu vou ficar no meio e vou dizer que é as duas coisas. Alguns sinais eram para ocorrer naquela época e outros apenas na época do fim. Veja só, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quais são os sinais do fim dos tempos? Segundo, e quais os sinais da tua vinda? Veja só, são dois tipos de sinais. E Jesus deu os dois tipos de sinais. Os sinais do final dos tempos, que começou já na época dos apóstolos. E os sinais da vinda de Jesus, que seria muitos tempos depois. O exemplo que Jesus deu de sinal para a época deles, que é o sinal do fim dos tempos, seria a destruição do templo de Jerusalém. Agora, os sinais da volta de Cristo seriam essas guerras, rumores de guerras, seria as pestes, os terremotos e muito mais. Nós podemos ver cientificamente que todos esses eventos aumentaram nas últimas décadas de uma maneira que o mundo jamais viu. Então, fica claro aí essa distinção entre os sinais do fim dos tempos e os sinais da tua vinda, a qual eles se referem. Uma outra questão que muitos colocam é que João Calvino, não contribuiu em nada para a teologia. Já eu vou dizer o contrário. Calvino, para muitos, falou só de predestinação, mas essa é uma das áreas que Calvino menos falou. Você sabia disso? Calvino falou não só de predestinação, da relação da salvação. Ele falou de todas as áreas da teologia. Ele falou sobre a doutrina de Deus, da igreja, da escatologia e muitas outras doutrinas que são ignoradas por muitos teólogos e até mesmo cristãos da igreja. Você sabia que a Universidade de Iowa, Harvard, Princeton, Amsterdã e muitas outras mundo afora foram fundadas por calvinistas, foram influenciadas por João Calvino, pela sua doutrina? Você sabia que todas elas contribuíram de uma maneira significativa para a ciência mundial aos dias de hoje? Calvino contribuiu e ainda hoje continua contribuindo não só para a fé, mas também para a política, para a ciência e muitas outras disciplinas mundo afora. Você pode observar muitas dessas pessoas que dizem que Calvino não contribuiu nada, sequer conhecem as obras de Calvino, nem sequer leram uma. Parem de imbecilidade teológica e vão estudar antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Um outro exemplo é as trombetas de Paulo e de Apocalipse. Deus disse bem claro no Velho Testamento que não faz nada sem antes revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então tudo que ele vai fazer está revelado nas Escrituras. Um exemplo é, o apóstolo Paulo fala que Cristo retorna na última trombeta. Se é a última trombeta, quer dizer que tem trombetas antes dessa última. E aonde estão essas trombetas? Nós encontramos elas. Lá em Apocalipse tem 7, então quer dizer que a última é a 7ª trombeta. Então Cristo vai voltar na última trombeta, segundo Paulo. E segundo João, em Apocalipse, Cristo volta na 7ª trombeta, que é a última também. É a mesma trombeta. E muitos teólogos dizem que são duas trombetas diferentes. E aí eu pergunto, com base em que? Não me sabem até hoje referenciar o porquê. Querem forçar o texto a ter um sentido que não faz o menor sentido. Se para defender as suas doutrinas for repetir mantras e não dar fundamento bíblico, é melhor ficar calado. Infelizmente, a formação de interpretação hoje em dia está completamente equivocada. Voltaram para a Idade Média, estão seguindo o que teologuinhos de YouTube e pastores que não sabem onde meter a cara ficam falando. E aí pegam isso, levam como mantras repetitivas e saem pregando isso como se fosse verdade plena. Não sabem nem no que acreditam, não tem base ou fundamento algum
para ter sustentação na sua construção teológica. Não tem uma cosmovisão, nada se encaixa naquilo que ele crê. Uma coisa não se liga à outra. Jesus foi claro em dizer que o retorno dele seria após a tribulação. Leia Mateus, capítulo 24, verso 29 ao 31, e você verá isso claramente. Essa é a primeira parte do não seja um imbecil teológico. Não seja um idiota interpretativo. Aprenda com as escrituras sagradas da maneira correta. E não seja mais alguém que não ajuda em nada a não ser atrapalhar aqueles que querem fazer alguma coisa pelo ensino do Evangelho. Hoje nós ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.